No livro de Levítico, capítulo 21, do versículo 1 até o versículo 24, Bíblia João Ferreira de Almeida, corrigida, fiel, com toda referência, contexto da palavra. Contexto da palavra, a lei acerca dos sacerdotes. Versículo 1. Depois disso, ao Eterno, a Moisés: fala ao sacerdote, filho de Arão, e diz ele: o sacerdote não se contaminará por causa do morto entre os seus povos. Lá no livro de Ezequiel, do profeta Ezequiel, está escrito lá no capítulo 44, versículo 25, que diz assim: eles não aproximarão de nenhuma pessoa morta, porque se contaminaria somente por pai, por mãe, por filho, ou por filha, ou por irmão, ou por irmã, que não tiver marido, se poderão contaminar. O versículo 2 do capítulo 21 de Levítico: salvo por seu parente mais chegado, a ele por sua mãe, por seu pai, por seu filho, por sua filha e por seu irmão. Versículo 3. Por sua irmã virgem chegada a ele, que ainda não teve marido, por ele se contaminará. Versículo 4. Não se contaminará por príncipe entre os seus povos, para se profanar. Versículo 5. Não farão calva na sua cabeça, e não raparão os cantos da sua barba, e nem darão golpe na sua carne, porque tudo isso lhes fazia lá. Versículo 6. Santos serão ao seu Eterno, não profanarão o nome do seu Eterno, porque oferece as ofertas queimadas do Iau, o pão do seu Eterno, portanto serão santos. No livro de Levítico, capítulo 3, versículo 11, está escrito lá assim: e o sacerdote queimará isso sobre o altar, o manjar é da oferta queimada ao Iau eterno. O versículo 7 do capítulo 21 de Levítico: não tomarão mulher prostituta ou infama, e nem tomarão mulher repudiada de seu marido, pois santo é o Eterno, seu Eterno. No livro de Deuteronômio, capítulo 24, versículo 1, também está escrito lá assim: contexto da palavra, acerca do divórcio e dos penhores, dos roubadores da lepra e da lepra. Versículo 1. Quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que, se não achar graça em seus olhos, por nela achar coisa feia, ele fará escrito de um repúdio e dará na sua mão e despedirá da sua casa. Palavra do Eterno. O versículo 8 do capítulo 21 de Levítico: portanto, santificará, porquanto
oferece o pão do teu eterno. Santo será para ti, pois eu, o Iau, que vos santifica, sou santo. O Iau que é o eterno. No livro de Levítico, capítulo 20, versículos 7 e 8. Portanto, santificai-vos, seja santo, pois eu, o Iau, vosso eterno, sou santo. Versículo 8. Guardai os meus estatutos, cumpre, eu sou o Iau que vos santifica. O versículo 9 do capítulo 21 de Levítico. E quando a filha de um sacerdote se prostituir, profanar o seu pai, com fogo será queimada. No livro de Gênesis, capítulo 38, versículo 24, está escrito lá assim. E aconteceu que quase 3 meses depois deram aviso a Judá, dizendo: Tamar, tua nora, adulterou, e eis que está pejada do adultério. Então disse Judá: Tirai fora para que seja queimada. Versículo 10 do capítulo 21 de Levítico. E o sumo sacerdote entre seus irmãos, sobre cuja cabeça foi derramado o azeite da unção, e que for sagrado para vestir os vestidos, não descobrirá sua cabeça, e nem rasgará os seus vestidos. No livro de Êxodo, capítulo 28, do versículo 2, está escrito lá assim. Contexto da palavra. O Eterno escolhe Arão e seus filhos para sacerdote. Versículo 2. E fará vestido santo Arão, o teu irmão, para glória e armamento. O versículo 11 do capítulo 21 de Levítico. E não se chegará a cadáver algum, nem por causa de seu pai, e nem por causa da sua mãe, se contaminará. No livro de Levítico, capítulo 19, versículo 1 e 2, está escrito assim. Contexto da palavra, repetição de diversas leis. Fala a toda a congregação dos filhos de Israel e dizer: Santo serei, porque eu, o Iau, vosso eterno, sou santo. O versículo 12 do capítulo 21 de Levítico. Nem sairá do santuário para que não profane o santuário do seu eterno, pois a coroa do azeite da unção do seu eterno está sobre ele. Eu sou o Iau. No livro de Êxodo, capítulo 28, versículo 36, também está escrito assim. Contexto da palavra. A lâmina de ouro puro. Versículo 36. Também fará uma lâmina de ouro puro e nela gravará a maneira
de gravura de selo, santidade ao Iau. O versículo 13 do capítulo 21 de Levítico. E ele tomará uma mulher na sua virgindade. No livro de Levítico, capítulo 21, versículo 7, está escrito lá assim: não tomarão mulher prostituta ou infama, nem tomará mulher divorciada de seu marido, pois santo é o seu eterno. Versículo 14 do capítulo 21 de Levítico. Viúva ou divorciada, ou desonrada, ou prostituta, esta não tomará, mas virgem dos seus povos tomará por mulher. Viúva, ou repudiada, ou desonrada, ou prostituta, esta não tomará, mas virgem do seu povo tomará por mulher. Versículo 15. Não profanará sua semente entre os seus povos, porque eu sou o Iau que santifico. No livro de Levítico, capítulo 21, versículo 8, está escrito assim: portanto, santificará, porquanto oferece o pão do seu eterno, santo será para ti, pois eu, o Iau, que vos santifica, sou santo. Versículo 16 do capítulo 21 de Levítico. E falou mais o Iau a Moisés, dizendo, versículo 17: fala a Arão, dizendo, ninguém da tua semente nas suas gerações, em quem houver alguma falta, se chegará a oferecer o pão do seu eterno. No livro de Levítico, capítulo 10, versículo 3, está escrito lá assim, contexto a palavra: Nadab e Abiú morrem diante do Iau. Versículo 3, e disse Moisés a Arão, isto que o Iau falou, dizendo, serei santificado naquele que se chega a mim, serei glorificado diante do povo. Porém, Arão calou-se. No livro de Salmo, de número 64, verso 4, também está escrito lá assim, contexto da palavra: Davi suplica ao Eterno que guarde a sua vida e espera que ele conceda. Verso 4: para de lugar oculto atirarem sobre o que é reto, e dispara sobre ele, e repentinamente não temem. Versículo 18 do capítulo 21 de Gênesis. Pois nenhum homem em que houver alguma deformidade se chegará, como um homem cego, ou coxo, ou de nariz chato, ou de membro desmansiadamente comprido. No livro de Levítico, capítulo 22, do versículo 23, está escrito assim, porém, o boi ou gado miúdo, comprido ou curto de membro, poderá oferecer por oferta voluntária, mas não por voto não será aceito. O versículo 19, do capítulo 21 de Levítico. O homem que tiver o pé quebrado, ou quebrado a mão,
Versículo 20. O corcovado, o que tiver belida, o homem que tiver o pé quebrado, ou quebrado a mão. Versículo 20. O corcovado, ou não, ou que tiver belida no olho, o sarna. Essa palavra belida aqui, remela. O sarna, o impinge, o que tiver testículo quebrado. No livro de Deuteronômio, capítulo 23, versículo 1, também está escrito assim, contexto da palavra: pessoas que são excluídas da Assembleia Santa. Pessoas que são excluídas das Assembleias Santa. Versículo 1. Quebrado de quebradura e o castrado não entrará na congregação do Iau, o Eterno. O versículo 21 do capítulo 21 de Levítico. Nenhum homem da semente de Arão, o sacerdote, em que houver alguma deformidade, se chegará para oferecer as ofertas queimadas do Iau Eterno. Falta nele não se chegará para oferecer o pão do seu Eterno. No livro de Levítico, capítulo 2, versículo 3. E o que sobrar de oferta de manjares será de Arão, de seus filhos, e coisa santíssima de oferta queimada ao Iau Eterno. O versículo 23 do capítulo 21 de Levítico. Porém, até o véu não entrará, nem se chegará ao altar, porquanto falta nele para que não profane os meus santuários, porque eu sou o Iau que santifico. O Iau aqui é o Eterno. Versículo no livro de Levítico, capítulo 21, versículo 12, para terminar a referência. Semelhantemente, quando um homem se deitar com a sua nora, ambos certamente morrerão, dizendo confusão o seu sangue sobre ele. O versículo 24 do capítulo 21 de Levítico, para terminar. E Moisés falou isto a Arão e seus filhos e a todos os filhos de Israel. Este foi o livro de Levítico, capítulo 21, do versículo 1 até o versículo 24. Bíblia João Ferreira de Almeida, corrigida fiel, com toda a referência e contexto da palavra. Fica a todos com a paz do Eterno. Até o próximo vídeo, se Ele permitir, se Ele quiser, se for da vontade dEle. Boa noite para todos, que o Eterno dá saúde a todos. Até o próximo.